Eu vou tentar ser breve, Uhum. né, na minha fala, mas eu primeiro gostaria de agradecer ao Cedim, agradecer a Paula, né, pelo convite. Na verdade, é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de Sim. participar desse congresso e sempre para mim é uma honra, mas esse ano ela é uma honra e é uma emoção, né? Porque participar desse momento que São Paulo comemora 20 anos, né, da transição das creches para a educação infantil, uma educação infantil que tem muita história, né? A Joélia acabou de falar um pouco sobre isso e que eu participei dessa história. Na verdade, essa transição, esse período de transição, é, que é um marco histórico, e aí o Cedinho está de parabéns por isso, essa trajetória é uma parte da minha história, né? E essa trajetória também me constitui, né? Me constituiu como profissional, me constituiu como pessoa, né? Porque eu trabalhei quase 2 décadas nas duas secretarias, na Secretaria da Assistência Social e na Secretaria da Educação. E acompanhei essa transição, né? Eu saí, eu deixei, me aposentei quando estava no processo de transição, mas eu acompanhei e militei nesse processo que foi um momento de muita luta, né? De muita mobilização esse engajamento dessas pessoas em defesa dos direitos das crianças. Olha, 20 anos depois, nós ainda estamos nessa necessidade de estarmos olhando para essas questões que você viu com a Fúvia, né? A Fúvia sempre Sim. foi uma batalhadora em relação a qualquer tipo de discriminação, de defesa de direitos, tal. E o quanto nós temos um avanço enorme na nossa história, né? Eu tenho um prazer imenso de falar com a rede, né? Porque eu tenho um respeito pelos profissionais da rede muito grande, né? E assim, a gente vê o quanto de avanço, o quanto de trabalho. E eu acho que a Eliana traz um pouco esse olhar que é de um outro lugar, né? Que nós precisamos pensar nessa rede de proteção a essa infância, né? Então, e aí nós temos um papel importante porque nós também temos um acúmulo de experiências muito grande na educação dos bebês e das crianças, tal. Na verdade foi essa minha trajetória que me fez abraçar de vez os bebês. Foi aí que eu cheguei, me aproximei da Paula, né, trabalhando junto com ela, tal. Então, e a gente continua nesse engajamento político, né, todos nós. Bem, eu vou entrar um pouco na conversa que eu trouxe para vocês. Eu gostaria de compartilhar um pouco das minhas leituras, das minhas reflexões, que vocês veem que não é recente, esse meu debruçar sobre entender melhor os bebês, né? Quem são esses seres tão potentes, é, qual a importância desses ambientes, né? Do tempo, do espaço. Ai, fechou aqui. Então, tô vendo ali. Vamos ver, vai voltar? Voltou? Voltou. Então, de pensar essa. Eita! Aí. Então, de pensar um pouco e que eu digo que eu venho estudando há tanto tempo, né, os bebês, dialogando com outros autores, né, também com outras abordagens e com outros autores, e o quanto eu acho que a Amy Pickler, ela traz uma um acúmulo de conhecimentos, de saberes que ajudam muito nessa nossa experiência, né? Nesse nosso trabalho. Então eu gostaria de fazer, e aí eu queria fazer um pouco, espero que vocês consigam, eu não vou fazer isso, nem porque nós não temos tempo, mas que a gente consiga fazer um pouco esse triângulo entre o que a Eliana trouxe, o que vocês viram ontem com a Bruna,
Eu vi muito pouquinho, né? Eu pretendo olhar, ver com mais cuidado, mas a Bruna, inclusive, já esteve no meu grupo de estudo. Nós já discutimos um pouco a questão da escuta e da abordagem que ela traz. Então, fazer um pouco esse triângulo, né? Porque quando nós estamos falando da observação, a Amy Pickler não fala em escuta, ela fala... para ela é um ponto de partida, né? A observação, de conhecer esses bebês em profundidade, né? De estar conectada. A palavra conexão é uma palavra muito presente e muito forte na abordagem, né? A importância dessa construção do vínculo, da relação entre a criança e o adulto. Então, quando eu estou falando em observação, apesar dela não falar na escuta, mas eu acho que isso dialoga muito com a fala que a Bruna traz também, né? Então, eu trouxe aqui uma fala da Hannah Arendt, que ela, inclusive, eu ouvi essa frase dela, já conhecia, mas uma professora da Universidade do Chile, que trouxe numa palestra, numa formação, e que eu acho que tem muito a ver. A Bruna, inclusive, usou muito parecida essa expressão ontem, fazendo referência a Ortélio, né? Ali de Ortélio, que ela fala que as crianças anunciam a novidade do mundo. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Eliana traz, o quanto nós precisamos olhar para todas as crianças na sua diversidade, na sua pluralidade. Então, ela vai dizer o seguinte, que quando nasce uma criança, há que saudá-la. Venha de onde vier, como se fosse um possível salvador, pois o nascimento de um ser traz consigo a esperança de um começo radical, um sinal de que tudo pode acontecer e de que o melhor poderá realizar-se finalmente. Isso traz uma imensa responsabilidade para nós, né? Para a escola, para as famílias, para o poder público, que é de garantir essas condições de espaços, tempos, de materiais, né? Para que esses recém-chegados, né? Para que os mais jovens possam assumir essa tarefa de renovação de um mundo comum. Gente, para mim essa frase nunca fez tanto sentido como nesse momento político que nós estamos vivendo, né? Uhum. Pensar em fazer enfrentamento às desigualdades, né? Enfrentamento a tudo que nós estamos vivendo, ao negacionismo, a uma série de questões que estão colocadas, passa por esse olhar sensível para os bebês e para as crianças, né? Porque são eles que vão garantir esse mundo que nós desejamos, né? E que nós temos um papel importante, porque vai depender da forma como nós nos relacionamos com eles, né? A forma como nós oferecemos essas condições. Eu acho que não chegou lá, ó. Eu tô falando com os meninos aqui. Então, por isso que eu pedi aquela hora para eles entrarem, porque quando eu fechei o da Eliana, acho que fechou aqui. Ó, o Fernando tá falando aqui, porque você leu e aqui projetava e lá não. Meninos, será que seria uma outra aba aqui, não? Eu já olhei aqui, então. Eu já tentei abrir aqui. Acho que eles precisam vir aqui. Vem cá, meninos. Me ajuda. Aí vocês vão ver que meninos espertos que a gente tem aqui da produção, gente. Vem cá, Fernando. Faz parte, gente. Aqui é ao vivo. Eu tinha visto aquela hora. Eu falei, olha, precisa pedir para eles que botão que você aperta aqui para projetar lá. Pode compartilhar de novo a tela. Já estava compartilhando a moda da apresentação? Não, então. Ó, tá aparecendo tá aquela aqui, ó. Abre de novo. Enquanto isso, Anitta, eu vou te dizendo que um monte de gente que te conhece, que você já foi na escola, que fez o curso Docência para os Bebês. Não, pode abrir de novo ele. Onde é que ele tá aqui embaixo? Não, ele tá eu aqui, vou né? lendo aqui o chat, tá? Enquanto isso... Ai, deixa eu só fazer um negócio. Essencial, a Ana Paula Lima fala que é essencial fazer uma autocrítica e levar a discussão para a escola. Aí a Lari que falou, Anitta foi minha professora na faculdade em 2010 e 2009, ela arrasa. Anitta maravilhosa, a Rose me falou.
tive a honra de fazer um curso com ela oferecido pela rede em 2016. Parabéns, meninas. Vamos subir um pouquinho enquanto arruma aqui. Eu não tinha mexido em Não, nada, eu só imagina. fechei o da Eliana. Vamos encontrar. Espera só um instantinho. Ela está aqui, não está projetando, né? Então, deixa eu fechar e a gente abre de novo, pode ser? Pode É fazer. esse Se daqui? achar, Acho que mexeu Agora lá. acho que Agora vai. sim, foi. né? Agora vai. Tá ok. Prontinho. Bom, então tá aí a frase, voltando. da Arendt, né, da Hannah Arendt, e que eu acho que tem muito a ver com esse alerta, né, para que mundo, e a Eliana falou isso, né, que mundo nós estamos preparando para as crianças, né, desejando para as crianças. Então, quando as crianças chegam ao mundo, que mundo é esse que nós oferecemos para ela? Então, pensar um pouco que a criança, ela nasce aberta para o mundo, né? Então, essa atitude do bebê de olhar para o horizonte, né? Do corpo se projetar para a exploração, para a descoberta desse mundo, é isso que tem que orientar o nosso olhar, as nossas experiências, as nossas práticas, a nossa atitude, né? Então, pensar numa relação com a criança é pensar quem são essas crianças, o que elas pensam. Isso a gente sabe, está lá no currículo da cidade, está nos projetos pedagógicos da escola. Agora, como eu trago essas condições, né, dessa questão da pluralidade, da diversidade, o que esses bebês desejam, o quanto eu tenho de escuta para eles e o quanto eu tenho a minha observação aguçada para conseguir fazer essa leitura. E aí a Eliana trouxe essa questão do racismo, e hoje nós vivemos uma realidade, muitos de vocês, porque eu tenho ido nas escolas e tenho acompanhado, inclusive, o trabalho que o Centro de Educação Infantil eu estou acompanhando um centro de educação infantil que 85% das crianças são filhos de imigrantes, né? Ou são crianças imigrantes ou são filhos de imigrantes. Então, eu acho que isso provoca a escola, a instituição, a unidade educativa, os professores a pensar isso como uma potência, como uma riqueza, né? Essa diversidade, essa história de desconstruir esse modelo que nós temos, né? Essas representações que nós temos da criança, para pensar nessas crianças reais, né? Essas crianças contextualizadas, historicamente, que são crianças que são sujeitos de histórias, que são sujeitos de histórias e que são sujeitos de memória, né? Que são memórias e histórias que se constroem no corpo. E aí é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, né? A importância o quanto os saberes da abordagem, né? O quanto os estudos da Amy Pickler, aquela observação tão aguçada, elas trazem de referências para a gente entender a questão da motricidade da criança, do desenvolvimento, desse corpo, que é um corpo que tem história, que é um corpo que tem memória, que é um corpo que ela se constrói nesse corpo e com esse corpo, né? E que esse corpo da criança é o lugar desses registros, né? Dos registros das necessidades, o registro dos desejos, dos afetos e das emoções das crianças. Então, pensar não estar atento para esse corpo, não garantir as condições de desenvolvimento pleno da criança que passa por o corpo, né? Também negar aquilo que a caracteriza, né? Que é a capacidade de agir, que é o prazer da descoberta, que é
a questão da identidade, da subjetividade do ser humano, que é esse lugar de pertencimento das crianças, e que é esse corpo, né, projetado nesse espaço, nesse tempo, que permite essa condição da criança ser e existir no mundo, né? Então, e aí entra essa pergunta que deve nos orientar e que é o que orienta o trabalho de vocês, que é: que corpos habitam a educação infantil? O quanto eu estou sensível para esse corpo? E o quanto eu estou sensível para esse corpo da criança significa também olhar para o seu próprio corpo, né? Para a sua própria história, para suas memórias, para suas experiências positivas ou negativas, para conseguir olhar as crianças como sujeitos potentes, que são movidos por pela curiosidade, né? Que essa curiosidade epistemológica de conhecer, de se apropriar de do mundo. E aí tem um conceito importante, que é esse conceito de errância, né? Que é um vagar, a criança é esse vagar sem rumo, é uma viagem sem roteiro, que nós também precisamos resgatar isso em nós, adultos que estamos trabalhando com as crianças, né? Que a Hannah Arendt e a Maturana, né, a Silvia Maturana do Chile, quando ela trouxe a frase, ela fala da importância da natalidade, né? Então, a natalidade é o que dá sentido à educação, né? O fato de constantemente as crianças estarem nascendo crianças, estarem chegando a criança ao mundo, né? E que isso é que cria as movências, esse movimento, né? Essa busca, essa capacidade de aprendizagem e tal. E ela fala dessa natalidade pensando também no adulto, né? Porque ser o professor de infância, trabalhar com as crianças, trabalhar com educação, ser atuante no mundo, em qualquer esfera que seja, é uma busca de conhecimento permanente, né? Então, esse movimento essa natalidade também do adulto, que é um novo nascer, né? O adulto está constantemente nesse processo de renascimento, de nascer de novo, porque cada vez que nós fazemos isso, cada vez que nós nos colocamos em movimento, nós aprendemos, né? Então, isso é fundamental para o desenvolvimento da inteligência que se dá ao longo da vida. Então, pensar nessas crianças é também voltar-se para esse adulto, né? Eu acho que a Eliana traz um pouco isso, esse cuidar desse meu corpo, né? Cuidar desse ser responsável por apresentar e garantir essa inserção das crianças nesse mundo. E aí eu trouxe para vocês, a Paula leu ali no chat um comentário sobre docência dos bebês. Então, vocês veem que as reflexões sobre a abordagem Pichler, ela não é nova na rede, né? Em 2016, nós fizemos uma formação na administração, era a administração do Haddad, se não me engano. Sim. Era do Haddad, né? Uhum. Que a Sônia ficou em 2 gestões, mas a Sônia Larrubia estava na diretoria lá da educação infantil, e nós fizemos uma formação para 1.300, participaram 1.300 professoras dos centros de educação infantil, né? E aquela formação, né, ela explicitou a sensibilidade do adulto e a busca dos profissionais para estar atento e dar visibilidade para as crianças, né? E isso mostra, inclusive, o quanto isso é desafiador para nós, né? O quanto nós estamos numa busca permanente. Então, eu selecionei um
um fragmento, porque quem participou, como eu sei que tem gente aí assistindo que participou, houve uma documentação, um trabalho muito grande de observação, de reflexão sobre a prática, não trazer a abordagem Pickler como modelo, né, como uma camisa de tamanho único, como os formosinhos falam, né, que são características da pedagogia transmissiva, né, e que nós precisamos superar isso. Então, esses diálogos, essa possibilidade de refletir sobre a nossa experiência a partir das nossas, do que nós temos, do real, do concreto, e pensar em possibilidades, em caminhos, que faz com que a gente veja, né, o resultado e veja quanto trabalho existe na rede, quanto trabalho dos professores, quanta sensibilidade de muitos profissionais que estão buscando isso, mas também que nós sabemos que nós temos desafios enormes na educação, né? Então, esse diálogo, para mim, ele funciona um pouco como uma injeção de oxigênio, né? Porque ele permite você se deslocar um pouco do teu cotidiano, do lugar que você está, olhar para aquilo que são boas experiências, redefinir as coisas que precisam ser pensadas. E vocês se lembram, e se não se lembram, com certeza as escolas têm isso. Foram feitos dois documentários, então, com gravação de experiências que foram documentadas a partir desse trabalho, foram apresentadas no seminário, inclusive, né? E aí eu queria trazer um pouco... Será? Mudou lá de lugar. Agora não, mas deu o playzinho aqui, ó. Vamos ver. Mas não acho que não vai passar. Eu acho que se eles não entrarem aqui, não. Porque ele já tinha. Eu lembro desse. Ele abre, esse aí abre o primeiro DVD, o primeiro documentário que foi feito, que foi a coletânea de experiências, né? Com as reflexões das professoras que aconteceram na época. E aí, quando a gente pensa, né, o que está acontecendo com o bebê quando ele está fazendo isso, né? Essa capacidade do bebê estar sozinho, né, de perceber que tem um outro, isso a abordagem traz muito forte. A criança, quando ela está bem, quando ela é nutrida afetivamente, né? Quando a relação de autoconfiança, de segurança, de controle desse ambiente que ela vive, como ela está aberta para fazer experiências, né? Que a Bruna fala da pedagogia dos detalhes, né? Dessas sutilezas, dessas delicadezas que as crianças são capazes de mostrar o tempo todo. E quando eu tenho um adulto sensível, né, atento, eu vou me maravilhar com isso que está acontecendo, né? Então, pensar um pouco que em cada gesto, na mão, né? Quando eu vejo uma criança em diálogo com o material, com as marcas que esses materiais deixam, que suas mãos produzem, né? Que isso não pode ser aprendido facilmente. Daí a importância da observação, da escuta, do registro, né? Senão eu eu simplifico aquilo que é altamente complexo, né? Porque tem uma experiência da criança aí, né? Que o meu olhar superficial não vai dar conta, né? É necessário um tipo de pensamento muito mais profundo, com reflexão, com partilha dessas observações, para que eu não simplifique uma experiência tão importante para a criança, né? Então, quando você vê a criança, você vê que a criança está inteira,
ela está atenta, você percebe nitidamente que ela está atenta ao movimento do grupo, mas ela nem percebe que o adulto está ali do lado dela, está registrando essa situação, tão envolvida com aquilo, que é uma experiência sensorial, né? A Cabaneiras, lá no texto do Ritmos Infantis, ela fala dessa emoção sensorial, né? Dessa aprendizagem que passa pelas sensações, pelos sentidos e que envolve o corpo todo. Então é de sentir a temperatura, a textura, o movimento da areia, quantas vezes ela repete esse movimento da areia, e de ver o efeito disso, o efeito que isso produz no seu corpo, e as inquietações, as perguntas que eu poderia colocar na cabeça da criança, né? Quando ela olha embaixo da blusa, né? Quando ela busca, quando ela percebe que aquilo que ela coloca, o corpo não retém, né? Então, quantas coisas estão colocadas num momento como esse? Ia passar, como é muito curtinho, ia passar de novo, mas não está passando. Passado, né? Onde tem 12:10 já. Tá, então vamos lá. Então, não era, né? Então não vamos era pra lá. passar mesmo. Paula, tem alguma coisa Aí, foi. aqui, tá. Então, vou pular aqui, né? Porque nós estamos falando, quando eu penso nessas experiências, nessa escuta, nessa observação, eu penso em de que pedagogia eu estou falando, né? Dessa pedagogia prescritiva que os formosinhos falam, ou de uma educação, de uma perspectiva pautada nos afetos, pautada nas relações, pautada no movimento, nas explorações das crianças. E aí eu queria trazer alguns aspectos da pedagogia picleriana para pensar a observação, né? Que ela fala a abordagem fala em pedagogia participante, pedagogia não participante. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas a pedagogia participante é aquela tipo de observação, a observação participante é aquela observação que as crianças, que o adulto está implicado na ação, está com a criança, né? Está na relação com a criança nos momentos de cuidado. Então, está diretamente envolvido com a criança, portanto, ele está atento, e é essa atenção que permite ao adulto conhecer bem a criança, né? E estabelecer esse vínculo com a criança, essa comunicação que faz com que a criança aprenda também a reconhecer esse adulto e a colaborar com esse adulto nesses momentos de cuidado. Então, isso vai acontecer no olhar, no toque, né? Nessa relação afetiva, cuidadosa com relação ao corpo da criança. Mas ela também é participante, mesmo quando o adulto é sempre a educadora com a criança, quando o adulto está numa situação, numa relação indireta com a criança, né? Quando eu estou no momento de cuidado, eu estou na ação com a criança, né? Então, o toque, o olhar, na troca e tal. Ou, quando eu organizei um ambiente, eu organizei as condições para a criança e eu não interfiro diretamente nas aprendizagens, eu não interfiro, eu não estimulo a criança, eu não antecipo ações das crianças, eu não ensino nada às crianças, né? Mas eu estou atenta para ver como é que esses movimentos acontecem, né? Então, é essa observação que vai fazer com que essa criança ativa, potente, autônoma, que é capaz de responder ao adulto, cooperar, né? Como isso acontece nos momentos de cuidado, cuidar, né? E aí a observação e depois toda a importância do registro para considerar, para colocar o meu olhar sempre sob o crivo da reflexão crítica, porque o nosso olhar é atravessado pela subjetividade, né? Então nós não podemos confiar nas nossas próprias convicções, né? Por isso
compartilhar as nossas observações, elas são super importantes. E só para citar, a observação não participante é aquela que é o estrangeiro, né? O de fora que vai observar a criança. Então, tem todo um rigor na forma de fazer essa observação. Que esse curso que nós fizemos, agora Eliane e eu, nós estávamos nessa condição de observador não participante, né? Então, qual é o foco dessa observação participante, ou mesmo a não participante, mas o grande foco é o que a criança faz, as potencialidades das crianças, o que ela está aprendendo quando ela faz determinadas coisas. Então, é o interesse nas ações autoinduzidas da criança, nas ações espontâneas, nos movimentos autônomos, na qualidade das interações, entendendo que o corpo, o movimento, ele é a expressão do pensamento, né? O Vallon fala isso, o ato motor e o ato mental são duas coisas que não estão separadas, né? Então, a criança pensa com o corpo, ela pensa na ação, ela pensa no movimento, né? Ela aprende ao fazer, né? E aí eu aprendo, quando eu estou conectado com essa criança, eu aprendo a reconhecer as necessidades dos bebês e a responder a elas de uma forma individualizada, né? Considerando o ritmo, considerando o que a criança gosta e não gosta. E aí uma das questões que a gente sempre ouve, mas como eu faço isso com a quantidade de crianças, né? Como eu faço isso lá no contexto da educação infantil? Por isso não é fácil, né? A abordagem é muito complexa por conta disso, porque a construção de vínculo, daí se falar no adulto de referência, né? Que é aquele adulto que estará o maior tempo com as crianças, que é o que vai se preocupar com os cuidados das crianças, que vai estabelecer essa relação mais profunda com a criança. E essa possibilidade, então, quando a criança está bem, então não é o tempo que você fica com as crianças, é a qualidade da atenção que você dá para essas crianças no momento de cuidado. Nós não trocamos duas crianças ao mesmo tempo, né? Nós não trocamos a fralda de dois bebês ao mesmo tempo. Então, é pensar um pouco nesse exercício, né? Dessas situações que ocorrem na vida cotidiana e que não sofre interferências do adulto, né? Bom, passando um pouco, mudando um pouco aqui, eu queria trazer um pouco esse exercício. Mostrei lá de uma experiência, porque às vezes quando a gente mostra vídeos de outros, da abordagem Pickler, por exemplo, às vezes a professora questiona, mas nós temos tantos exemplos bacanas, né? Tantas coisas para mostrar, e é verdade, tanto é que quando nós fizemos os 2 documentários, veio justamente nessa perspectiva de valorizar aquilo que a rede traz, de trazer elementos que possibilitem fazer essas reflexões e compartilhar esses saberes. Então, eu vou trazer um vídeo para vocês, falando um pouco das conquistas, né? Engraçado. Você apertar no play, né? Vamos. Acho que vai, Anitta. Vamos fazer um exercício, né? Vocês tentando identificar do que está acontecendo nesse episódio, né? Pensando nessas competências do bebê, né? Nessa potência do bebê de resolver problemas, de solucionar situações que aparecem no cotidiano, de dar vazão à sua curiosidade, ao seu interesse, de ter um projeto de ação, né? Será que nós conseguimos identificar numa situação como essa?
Veja como a criança, ela vem determinada, né? Ela engatinha determinada para o cesto. Ela vê que tem crianças usando o cesto, ela espera, né? Ou tenta fazer uma outra coisa. E aí ela se apropria do cesto e vai fazer uma série de investigações aí, né? E de experiências com o corpo, né? Em relação ao cesto. E quando uma criança se aproxima para tentar recuperar o cesto de volta, porque inicialmente ela tá com o cesto e depois ela tenta recuperar, como a criança protege aquilo que ela quer, né? Como ela usa o corpo e forma uma barreira para proteção do objeto, que é o objeto de interesse. Então, esse cuidado com aquilo que nós oferecemos para as crianças, né? O equilíbrio, as tentativas que ela faz, vocês vão perceber como ela entra e sai do cesto, e cada vez que ela retorna, que ela entra, vai experimentar entrar no cesto, ela entra com mais facilidade, com mais agilidade, né? Então é um exercício, né? É uma aprendizagem, essa coisa de sentir o corpo, né? Essa consciência corporal, essa noção de equilíbrio, daquilo que ele é capaz, dessa aparência, né? Dessa fisionomia de interrogação. E agora, o que eu faço? Não era isso que eu queria, né? Então, a tentativa novamente. Ok. Então, vamos voltar lá, né? A gente tem uns 15 minutinhos para... Tá. Agora eu quero só passar o slide. Isso. Então, veja. Eu observar essa situação, que a professora ali observando e tem essa documentação por meio do vídeo, o quanto é importante o registro da professora, porque esse registro o mais objetivo possível, considerando que o nosso olhar é atravessado, né? Mas o mais objetivo possível vai me dar ferramentas para eu entender o que essa criança está fazendo, né? A quantidade de informações, a quantidade de ações que ela realiza, e o que está implicado aí, né? Então, é isso que vai me permitir olhar e observar as situações, os registros, né? E aí eu coloco, quando eu tenho um foco de observação, quanto isso me ajuda a pensar e dar visibilidade para essa potência dos bebês, né? E um foco de observação possível aí existe relação entre o movimento livre, que é isso que a criança está fazendo. Existe algum tipo de relação entre esse movimento livre, o pensamento e o desenvolvimento da personalidade da criança, né? Como isso aparece em situações como essa, né? Então, algumas perguntas me ajudam a entender, né, essas ações da criança e o que está acontecendo nesse momento. Ela tem uma intenção? Existe um projeto aí para ela, né? Ela pensa suas ações ou ela faz aleatoriamente, sem nenhuma preocupação, né? Que ações ela realiza? Que sinais ela revelam da sua capacidade nesse momento do seu desenvolvimento da vida para resolver a situação que ela tem? Que particularidades e informações ela seleciona do meio para realizar essas ações? Que movimento ela realiza? Ela experimenta novas possibilidades para concretizar a sua intenção, né?
ela aproveita as experiências exitosas e as experiências não exitosas, né, não tão exitosas para realizar a sua ação. Tudo isso, se eu tenho foco de observação, se eu tenho registro, eu consigo pensar, observar, né? E aí, isso entra nessa questão da autonomia e da capacidade do bebê, da potência e da competência do bebê dentro dessa perspectiva pikleriana. De tudo isso, né? O que a criança aprendeu do ponto de vista intelectual? O que aconteceu, né? Não a aprendizagem, olha, ela saiu disso para aquilo, de medir a aprendizagem da criança, mas do ponto de vista intelectual, o que aconteceu com essa criança? Essa curiosidade natural, o desejo de explorar o ambiente, essa atitude de questionamento, esse posicionamento para descobrir as propriedades físicas do objeto. Ele é perseverante, ele não desiste daquilo que ele está fazendo, né? Ele tem uma atenção muito focada e verifica os efeitos da ação, né? Essa iniciativa de se apropriar do objeto, a capacidade de concentração. E do ponto de vista corporal, o que está acontecendo com essa criança, né, numa situação como essa? Ele tem conhecimento corporal, do seu esquema corporal, ele apresenta esse equilíbrio tônico para resolver situações, quando ele se sente em desequilíbrio, como ele rapidamente se reorganiza, né, para se colocar numa posição que ele tenha controle. Ele tem controle dos seus limites, né? Ele maneja muito bem as situações para entrar e sair do cesto. Então, essas análises, essa reflexão é que vai me dar elementos para pensar essas evidências, né, dessa motricidade da criança e o quanto isso está imbricado e junto com essa construção da personalidade da criança. Eu não vou me deter aqui, eu só queria chamar a atenção para vocês para alguns parâmetros para pensar o trabalho de vocês, né? Então eu tenho que pensar esse espaço-tempo, que é o respeito, a atenção ao ritmo do bebê, o momento do cansaço, do sono, da fome. Quando eu tenho essa relação individual com a criança, quando eu conheço, quando eu não fico trocando de adulto o tempo todo, sem necessariamente ter necessidade de fazer isso, né? Eu posso organizar esse cotidiano de uma outra maneira. Não estou dizendo que o mesmo adulto tem que ficar com a criança às 8 horas, 12 horas do dia. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de adultos que a criança reconheça como sua referência e que se constitui nessa vincularidade com a criança. Esse adulto é capaz de perceber no momento de atividade livre da criança e de movimento os primeiros sinais de cansaço, os sinais de sono, os sinais de fome, se a vestimenta está incomodando ou não. E o adulto pode agir antes que a criança chore, né? Antes que a criança manifeste a necessidade de ser atendida, né? Então, só o conhecimento é capaz de fazer isso, né? Então, essa atenção individual, pensar no bem-estar da criança e do adulto, e eu trouxe isso só porque é muito comum me mandarem mensagem pedindo: agora tem uma discussão na prefeitura sobre alimentação, como é essa cadeira, como que tem que ser, qual é o modelo, qual é a medida, né? Acho que vocês... É muito recorrente essa pergunta. Então, essas 3 primeiras fotos são de cadeiras de amamentação de lá. Onde está o cuidado com o adulto? A cadeira é confortável? A cadeira permite, né, tem apoio do braço da criança, né? Então, mais do que a ação, que isso exigiria outra discussão, né, de como alimentar a criança, mas eu queria chamar a atenção de vocês desses cuidados com a criança, que eu estou olhando para a criança e eu estou olhando também para o bem-estar do adulto, né? Então, a cadeira, o banquinho, para que as pernas, né, a coxa do adulto fique numa posição mais
não inclinada, né, que isso causa desconforto, cansaço, mas que ela fique mais num ângulo de 90 graus, né, quase no âmbito de 90 graus. Então, esses banquinhos para colocar os pés, eles são medidos, né? Eles são adequados para possibilitar o conforto para o adulto, e se o adulto está bem, a criança, ele com certeza vai cuidar, vai estar muito atento para o bem-estar da criança também. Isso é o que eu vi lá na França, né? Aí já em outro contexto, com dinheiro, é um projeto pensado para as escolas de uma cidade perto de Paris, e que o mobiliário é feito e projetado pelos estudantes de engenharia, né, da escola de Lyon. Então, aí é uma outra história. O que eu fiz questão de trazer, porque assim, não é o mobiliário, né? É a concepção que você tem e como você adequa dentro das condições que você tem, valorizando, porque o princípio que está colocado aí é o princípio do bem-estar, né? E aí um outro parâmetro é pensar esse cotidiano dos bebês e das crianças, né? Como esse espaço-lugar, né? Então, não deixar espaços muito extensos, vazios, que não ajuda a criança a se organizar. Tem mais 2 minutinhos só para terminar? Esse espaço-lugar, né? Então, de oferecer mobiliário adequado, objetos pertinentes, que isso vocês estão fazendo muito isso, né? Essa busca, não só de colocar alguns mobiliários, como essa imagem do meio, que ajudam no movimento, no desenvolvimento motor, na autonomia do movimento das crianças, mas dos próprios nichos, né? De como você organiza esses contextos, desde os bebês para as experiências, que espaços muito amplos não ajudam a criança a se organizar, né? A criança, ela está se apropriando desse ambiente, ela precisa se sentir contida nesse ambiente também, né? Então, os tipos de materiais, o que eles oferecem de possibilidades, alguns são muito simples, né? Então, naturais ou manufaturados, a madeira, metal, tudo isso vocês têm muito forte já, né, no horizonte de vocês. A questão é que nos espaços da abordagem, eles estão o tempo todo, o professor reorganizando, eles estão o tempo todo à disposição das crianças. Às vezes, o que a gente percebe em um ou outro momento é que tem determinados momentos para a criança usar isso, né? Usar esses espaços. Isso são coisas que, na discussão, a gente pode ir conversando. Então, esses materiais, textura, né? Ou que eles ofereçam possibilidades variadas de experimentação, de descobertas. E aí vocês, como é que vocês vão organizar, como é que isso está disponível para as crianças, né? Reconhecendo a importância do movimento, da autonomia, da descoberta e dos interesses das crianças. Então, eu acho que esse planejamento, esse pensar esse cotidiano, ele tem que partir necessariamente da observação, né? E da escuta, né? Então, a Bruna falou muito disso, de como essa gestão pedagógica, né? Do tempo pedagógico, dos espaços, e das possibilidades que isso oferece. E qual é o lugar que eu ocupo nessa situação, né? Que não é de trazer as crianças, de ficar oferecendo para as crianças como ela deve experimentar determinados objetos, mas é de estar atento quais são os momentos que exigem a troca desses objetos, a reorganização desses materiais, né? Para ajudar as crianças. E aí eu queria só para terminar, primeiro fazer um destaque lá na orientação normativa dos registros, dos documentos de vocês, né, que passa por essa questão da escuta, da observação,
E para registrar, o documento traz isso, né? Ele vai tornar visíveis essas situações, as interações, que no cotidiano passariam despercebidas. Se eu não tenho esse olhar observador, sensível, atento, essa escuta, o fato da criança estar brincando com a areia ali pode não me chamar em absoluta atenção, né? Ela pode ser mais uma brincadeira bacana da criança, né? Brincadeira sempre é bacana, né? Explorações sempre devem ser valorizadas. Mas eu posso não dar a devida atenção, né? Ela pode me passar como uma ação despercebida, esquecida, né? Então, os documentos, a gente tem documento para isso, né? Vocês têm documentos que ajudam a pensar sobre isso. E aí eu queria só trazer 2 depoimentos, eu encerro mesmo, que é lá da docência com os bebês em 2016, o registro de uma professora, né? Falando da atenção pessoal, quando ela atenta aos princípios da abordagem, que ela começa a retomar as relações com o bebê, a estar mais atenta para as ações dos bebês. Isso aconteceu em muitos registros, mas essa professora, ela diz o seguinte: sim, mudei a forma de pensar e me relacionar com a criança. Por exemplo, antes dava alguns objetos para que a criança se distraísse enquanto realizava a troca. Agora, estou mais atenta ao toque, ao tom de voz, valorizo a comunicação enquanto troco, e a mudança é visível. Senti a diferença nas trocas de olhares, balbucios e sorrisos. Ao chamá-los para a troca, eles vêm sorrindo. E uma outra professora, quando observa, né, os momentos autônomos das crianças, ela está num lugar de observadora participante, mas ela não está interferindo na ação da criança, né? Então, ela vai dizer que durante a semana ela ficou mais atenta ao movimento livre, às brincadeiras das crianças, às curiosidades e tal. E uma criança de 1 ano e 3 meses encontrou um pedaço de pano que foi colocado lá intencionalmente, né? E que a criança começava a brincar de descobrir o rosto. E ela descobriu um mundo ali, né? Ela se encantava ao perceber que o seu mundo desaparecia e reaparecia conforme ela fazia o movimento com o tecido. E aí ela conclui que percebeu que ao andar entrevendo o mundo pelas tramas do tecido, a criança brincava, desenvolvia o seu processo criativo e sua motricidade, o equilíbrio, a noção espacial, enfim, tudo isso junto, de forma lúdica e prazerosa, sem que eu fizesse qualquer intervenção direta. Bom, e só para me despedir de vocês, eu trouxe uma frase, né, que é também lá da Maturana, né, que ela diz que é muito cansativo ficar no nível das crianças. Porque para você se colocar no nível das crianças, você tem que se elevar muito. Obrigada, professora Anita. Nós estamos aqui no adiantado da hora, mas foi extraordinário a sua participação hoje aqui, da Eliana. A pesquisa, ela respalda. Esse momento de congresso é um respiro para a continuidade do nosso trabalho. Nós precisamos desses momentos para melhorar, porque nós somos esponja, nós temos que buscar isso. A observação, a escuta, o registro da criança, o olhar, o toque, porque são bebês e crianças. O nosso trabalho é cuidar e educar nos centros de educação infantil. Eu vou falar rapidamente, porque já estamos bem adiantados aqui no horário. Algumas pessoas colocaram lá a dificuldade do número de alunos por profissional, mas, de qualquer forma, a contribuição, a pesquisa que a senhora está desenvolvendo com a Eliana, que foi buscar em outros espaços, né, para ajudar. Essa questão da imigração, que é uma situação que aqui no Brasil ela ampliou muito, nós não tínhamos tantos, hoje é muito.
A questão da organização do espaço e do ambiente, né? A senhora também falou de Valon. As crianças são frutos do meio. Então, tudo que foi tratado nessa manhã, que a Eliana trouxe no cuidado, no toque, nessa questão escravocrata, que todas nós trazemos, está inserido nesse racismo estrutural. E tudo que foi falado, nós temos que voltar o olhar para cada um de nós que estamos aqui hoje buscando preencher essa esponja novamente e levar para esses espaços. Então, foi de fundamental importância para as nossas inquietações, para as nossas questões. Porque muitas vezes na direção do CEDINJ, olha, como nós vamos fazer, Claudete? Tem uma formação, para na professora Ana Paula, né? Mas esses 3 dias são dias que vai preencher bastante. A pesquisa, elas nos dá subsídios para continuar andando. A formação é de fundamental importância. Do olhar para o outro, do nosso olhar para esses corpos, né? Que vêm para nós, como o Valon fala. Eles vêm abertos e nós teremos que desenvolver e ter essa sensibilidade para o desenvolvimento, no cuidar e no educar das crianças e bebês. Como nós estamos bastante atrasados, eu quero dizer para a senhora que é sempre um prazer recebê-la aqui no CEDIM, né? As nossas portas, os nossos congressos, vai estar sempre aberta para que pessoas como você, como a Eliana e os outros que vieram nos preencher, né? De conhecimento, de pesquisa, para que a gente possa atuar melhor com as crianças, ser melhores profissionais no chão da escola. Porque o chão da escola, ele não é fácil todos os dias, né? Nós temos muitas dificuldades. Nós não temos espaços e ambientes muitas vezes adequados, nós não temos um material adequado, mas se a gente tiver o olhar e o conhecimento, nós podemos talvez construir melhor esse sujeito. E a disposição para mudar de atitude, porque isso exige muitas vezes experimentações também, né? Às vezes também exige desconstruções. É importante isso que você está falando, né? Porque nas discussões da abordagem a gente sempre traz isso, as marcas que nós deixamos nas crianças e as marcas que foram deixadas em nós, né? Essas matrizes, essas marcas, esses registros, eles ficam para a vida toda. Ficam impressas como impressões digitais, né? Então, olhar também para as nossas experiências, para que nós possamos pensar nas crianças. E aí é um trabalho coletivo, né? A gente vê em muitas unidades, eu tenho passado por muitas unidades e nós temos visto o esforço e como tem mudanças acontecendo. Né? E muitas, como já tinha, é sempre um processo, né? Há um contínuo aí, e isso que é importante de nós não procurarmos, pararmos, porque há o nascer de novo, né? Nós estarmos nesse movimento sempre. Estarmos atentos, né? Isso, Nossa, gente, aqui, Anitta, o chat tá, né, te parabenizando, você e a Eliana. Eu acho que colocá-la na mesma mesa, né, as duas, foi como... Maravilhoso. Foi como um quebra-cabeça mesmo, que aí se encaixou, né? E o que a Joélia disse, como a gente recebe, e aqui, a questão da quantidade de crianças, gente, aí a gente vai para as deliberações amanhã, falta de luta, né, de diminuição, a gente não desconsidera, né, essa luta por diminuir, mas a gente percebe, como a Anitta acabou de falar, o quanto, mesmo com a quantidade de crianças, mesmo com as condições que a gente tem, a questão de se propor a fazer.
né? De falar... Qual que é? Eu queria que você me lembrasse, Anitta, aquela frase de faça o melhor que você pode, como é que é? Aonde você está? Tem uma frase que eu uma vez num curso com você, porque se a gente ficar esperando do governo, do estado, então o que a gente faz? A gente tem que fazer... Não lembra? Qual que é a frase? É algo assim, eu não é? me lembro exatamente a frase, mas eu acho que é no sentido de fazer o melhor que você pode, porque as crianças estão ali, né? E essas crianças não vão ficar esperando, né? Essas mudanças. E paralelo a isso eu sempre falei, porque eu sempre fui de sindicato, sempre fui militante, nós não podemos perder a luta, nunca. Né? Não desistir da luta nunca. Só um exemplo, a Amy Pickler foi no pós-guerra, em 1946, lá no orfanato das crianças órfãos de guerra e tal. Eles não tinham nada. Ela graduava no alumínio, né? Ela fazia graduação no alumínio para poder alimentar as crianças. De tanta precariedade e pouquíssimo investimento. Então foi com muita luta e com muito trabalho que eles foram construindo uma trajetória também, né? Inicialmente eram 8 bebês que ficavam com o adulto. Então as condições eram muito parecidas. Eu acho que até mais precárias eram. O contexto da época, histórico, né? Então isso é importante. Então, assim, não é que nós temos que fazer igual. Gente, pelo amor de Deus, por isso que eu falo muito dos princípios. O que nós podemos fazer e sempre tendo atenta às crianças, né? O que elas precisam, o que elas desejam, né? Não perder essa atitude que a Joélia falou, essa atitude aberta para o mundo, né? Ela não se fechar para esse mundo porque as condições ambientais humanas impediram.